Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a reflexão. Encontramos hoje no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, no capítulo 6, versículos 47 a 49. Está escrito assim: Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Mas o momento em que Jesus estava ensinando as pessoas que se reuniam à volta dele. E depois de vários ensinamentos, Jesus trouxe este comparativo, porque as pessoas, ele disse, não adiantava chamar a ele de Senhor e não fazer o que Jesus ordenava que eles fizessem. Então, o segredo não está somente em chamar Jesus de Senhor, mas o que ele deixou claro aqui é que, uma vez que as pessoas vinham a ele, vinham voluntariamente, nenhuma delas foi obrigada, nenhuma delas foram a Jesus contra sua vontade, todos eles foram de maneira voluntária. Tanto aqueles que iam carentes e necessitados, como aqueles que iam somente para tirar proveito e procurar encontrar situações que poderiam trazer conflitos. No entanto, o Senhor Jesus disse que qualquer que venha a mim. Então, Jesus nunca esteve fechado a qualquer pessoa. Todos quantos viessem a ele seriam bem-vindos, teriam a oportunidade de vir, teriam a oportunidade de ouvir e teriam a oportunidade de, como Jesus disse, também observar. Então, o que Jesus diz aqui, e isso serve para a nossa reflexão, é que qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras. Então, uma vez que as pessoas vieram voluntariamente a Cristo, próximo a ele, e ouviram a sua palavra, elas já não são mais inocentes. Elas não mais podem oferecer qualquer desculpa diante do Senhor Jesus, dizendo que não sabia, porque eles ouviram da boca de Jesus as palavras necessárias para a sua vida. Então, Jesus adverte aquelas pessoas, dizendo a eles o seguinte: qualquer que venha a mim e ouve a minha palavra. Então, o primeiro ponto é ir a Cristo, é dirigir-se aonde o Senhor estava àquela época. E chegando diante de Jesus, ouvir a sua palavra, porque Jesus estava falando, pregando, ensinando. Este era o trabalho permanente de Jesus aqui na terra. Então ele diz: qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras, ouvir as palavras de Jesus. Existe aqueles que ouvem com bom coração e existe aqueles que ouvem com mau coração. Então, aí está uma grande diferença entre o ser humano. Os que ouvem de bom coração, eles terão resultados bons. Os que ouvem de mau coração não terão resultados bons, mas, pelo contrário, terão responsabilidades, porque uma vez que ouviram a palavra e não agiram de acordo com a mesma, recai sobre eles
responsabilidades que eles deverão dar conta diante do Senhor. Então, por isso é que Jesus chama sempre a atenção. Qualquer que vem a mim, ouve as minhas palavras e as observa. Eu mostrarei a quem é semelhante. Então, o segredo não está somente em vir e ouvir, mas vir, ouvir e observar. Observar leva à compreensão. Observar vai levar ao entendimento do que Jesus ensinou naquele dia. Qual foi as palavras de Jesus? E quando a pessoa observa, ela recebe a compreensão e o entendimento. E isto, a palavra de Jesus sempre vai colocar diante das pessoas que elas precisam ter uma reação, uma resposta à palavra de Jesus. Então não é somente ouvir, mas é ouvir, observar e praticar. De nada adianta ouvir a palavra, fazer as observações, se a pessoa não tem o interesse de praticar a palavra de Deus. Nada ela vai lhes aproveitar, porque a pessoa chegou, ouviu, observou, mas não praticou. Então, qual é o resultado que se tem de ouvir e não praticar? Nenhum, pelo contrário, tem uma consequência que a pessoa vai ter que responder. Por que ouviu? Por que observou? E por que não praticou? Então, Jesus compara isto a uma construção. E ele diz o seguinte: aquele que vem a ele, que ouve as suas palavras, que observa e que pratica aquelas palavras de Jesus, coloca em prática na vida. Então o Senhor Jesus diz: é semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, um terreno seguro, firme. E veio a enchente, as águas, com ímpeto, bateram naquela casa e a casa não se moveu, não se abalou. Por quê? Porque estava fundada sobre a rocha. Então, esta comparação que Jesus faz é sobre aquele que vem a ele, ouve as suas palavras, observa, compreende e pratica. Então, a semelhança é de uma construção firmada sobre uma rocha, uma construção com responsabilidade, com segurança. Pode vir a adversidade que vier, aquela casa não se moverá do seu lugar, porque ela está bem fundamentada. Quem está em Cristo, que é a rocha, está bem fundamentado, está seguro contra qualquer intempérie deste mundo, contra a enchente, contra o vento, contra a chuva, contra qualquer coisa que venha combatê-lo. Ele está firme e seguro em Cristo, porque a palavra do Senhor diz que ele firmou os nossos pés sobre uma rocha. Jesus Cristo é esta rocha verdadeira, aonde a nossa vida é edificada depois que ouvimos a sua palavra, observamos e praticamos. Então, esta palavra ouvida, observada e praticada, ela com certeza vai estabelecer um fundamento seguro na nossa vida, que nenhuma adversidade externa terá o poder de nos mover da nossa posição em Cristo Jesus. Então, qualquer que venha a ele deve fazer 3 coisas. O primeiro ponto é que venha a Cristo. E o que fazer? Ouvir as palavras de Jesus. Tendo ouvido as palavras de Jesus, o que vai fazer? Vai agora, então, observar. A semelhança dos irmãos de Bereia, os bereanos. Eles iam ouvir Paulo pregar
e ouviam tudo e depois faziam a devida observação. De que forma eles faziam? Ao chegar em casa, eles iam conferir nas Escrituras se aquelas coisas eram realmente conforme Paulo tinha pregado. E quando eles iam à Escritura para observar, eles compreendiam que aquelas palavras estavam de acordo com as Escrituras. E o que é que eles faziam? Eles então passavam a praticar aquele ensinamento que receberam. Mas eles não pegaram o ensinamento à primeira vista e já saiu praticando. Eles queriam ter a convicção de que aquele ensinamento estava fundamentado na palavra de Deus. Assim também é nos nossos dias. Muitas pessoas se colocam como mestres para ensinar e ensinam tantas coisas fora das Escrituras. E as pessoas, às vezes, por analfabetismo bíblico e espiritual, eles não atentam para o que diz a palavra de Deus, e tudo que as pessoas dizem, eles vão ouvindo e vão praticando e vão vivendo daquela maneira, sem atentar se aquilo tem base bíblica, se tem confirmação na palavra de Deus. Os bereanos nos dão uma lição sobre isto. É ouvir, é observar e, estando de acordo, praticar. Então, esses são os 3 pontos necessários. Eu não posso ouvir e observar. Eu tenho que ouvir, observar e praticar. O resultado vem do praticar. De nada me vale o conhecimento teórico. Mas o conhecimento experimental, esse tem maior valor sobre o conhecimento teórico. Porque o que eu ouvir e observar e praticar, eu vou ter uma experiência própria. Ninguém pode negar a minha experiência pessoal. Mas eu só posso tê-la, essa experiência pessoal, quando eu ouvir a palavra do Senhor, quando eu observar a palavra e quando eu praticá-la no meu dia a dia. Então, é nosso dever não somente ouvir, mas também observar e praticar a palavra de Deus. Então, quando isto acontece, nós temos a nossa vida, a nossa convicção firmada em Cristo, que é a nossa rocha. Portanto, nada pode nos abalar, nada pode nos tirar da nossa posição em Cristo Jesus, porque seguros e libertos por Ele, estamos para servi-lo. Já por outro lado, Jesus então deixou claro que quem ouve, quem vem a Ele e ouve, mas não observa e não pratica, se contenta somente com o ouvir e não dar os passos seguintes, Jesus disse que é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra. Um outro texto fala sobre a areia. É aonde não tem firmeza, não tem sustentação, não cavou fundo, não procurou a rocha, mas lançou as alicerces na terra e construiu ali, fez ali a sua edificação. A primeira enchente que veio, bateu com ímpeto naquela casa e a derrubou, e a destruiu. Por quê? Porque aquela casa não estava edificada sobre a rocha, e sim sobre a terra ou areia, e quando veio a enchente, bateu forte, aquela casa caiu. Assim é aqueles, na palavra de Jesus, que se dirigem a Jesus, ouve a sua palavra e fica somente neste ponto. Não dá o passo seguinte, não observa, não compreende e não pratica. Então, quando vêm as dificuldades, quando vêm os problemas, quando vêm as perseguições, essa pessoa é derrotada. Por quê? Porque ela não tem convicções firmadas em Cristo, que é a rocha verdadeira.
Então, por isso é que Jesus disse: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então, em 4 pontos, nós observamos aqui. Primeiro, é preciso ir a Cristo. Segundo, ouvir as palavras do Senhor Jesus. Terceiro, observar as palavras de Jesus. Quarto, praticar as palavras de Jesus. Quem segue este caminho de vir a Cristo, ouvir as suas palavras, observá-las e praticar, é comparado a alguém que edificou uma casa sobre a rocha. Não há dificuldades, circunstâncias que os mova da presença do Senhor Jesus. Ele está seguro e garantido pela palavra de Deus. Por outro lado, quem vem a Cristo e somente ouve, mas não observa e nem pratica, é comparado àquele a quem edificou uma casa na terra. Veio a tempestade, derrubou a casa. Veio a perseguição, destruiu aquela vida. E a pessoa perdeu-se por não atentar para o que Jesus disse. Vir, ouvir, observar e praticar. Este é o segredo para refletir. Eu preciso vir a Cristo, ouvir as suas palavras, observá-las e praticar. Só neste caminho é que eu vou ter a segurança, a proteção, o livramento necessário para a minha vida com Deus. Você tem feito assim? Qual tem sido o teu relacionamento com o Senhor Jesus? Você tem vindo a Cristo? Você ouviu as palavras de Jesus? Você observou? Você está praticando no dia a dia? Ou você se contentou somente em ouvir, mas não observa e nem pratica? Se você está nesta condição de que é somente um ouvinte, que a palavra de Deus chama de ouvinte esquecido, porque ouve, mas não observa e nem pratica. O ouvinte esquecido, o não praticante da palavra de Deus, ele não tem nenhuma garantia, nenhuma segurança de vitória e de livramento. Por quê? Porque ele não está fundamentado em Cristo. Então, é preciso que, a semelhança do que Jesus ensinou, do homem que edificou a casa sobre a rocha, que nós venhamos a Cristo, ouçamos a sua palavra, observemos a mesma e possamos colocá-la em prática na nossa vida, no dia a dia. Quando assim fizermos, a nossa vida de convicção e fé estará fundamentada em Cristo. E pode acontecer o que for, nada nos moverá do nosso lugar e da nossa segurança em Cristo. Então, o que é melhor? Ouvir e se dar por satisfeito? Não. É ouvir, observar e praticar. Nesta condição, a garantia, o livramento, a segurança está firmada no Senhor Jesus e nada poderá nos mover. Pensa sobre isto, reflita, veja como está a sua vida diante do Senhor. Você está ouvindo, observando e praticando, ou você está somente ouvindo? Se somente ouvindo, você está em perigo. Precisa dar o passo seguinte: observar e praticar. Fazendo assim, você terá a segurança necessária. Querendo Deus, amanhã retornaremos.